Olá moçada, tudo bem com vocês? Dando continuidade ao nosso curso da Lei 8.112/90. Hoje trazendo a aula 65, vamos falar do artigo 133. Ao meu ver, esse artigo 133, ele poderia ser tratado num único tema chamado regime disciplinar, por exemplo. Então ele fica fora do título do regime disciplinar, propriamente dito, né? Mas poderia ter um título único chamado regime disciplinar e colocar a informação aqui dentro desse 133. Esse 133, gente, colocado aqui, que eu quero chamar a atenção, vai dizer assim pra gente, ó. Detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, a autoridade, que se refere ao artigo 143, vai notificar o servidor por intermédio de sua chefia imediata para apresentar a opção no prazo improrrogável de 10 dias, grifem esse prazo, contados da data da ciência, na hipótese de omissão, adotará o procedimento sumário para sua apuração e regularização imediata, cujo processo administrativo disciplinar vai se desenvolver nas seguintes fases. Então, eu estou diante do que nós vamos chamar de procedimento sumário. E o procedimento sumário, gente, eu quero que você tome cuidado com ele. Qual é o momento que eu vou aplicar o procedimento sumário? Na acumulação ilegal de cargos, empregos e funções. No abandono de cargo. E na situação de inassiduidade habitual. São essas situações aqui que eu vou trabalhar com o procedimento sumário. E esse procedimento sumário é importante que você ressalte e saiba suas fases. Por que isso? Porque essas fases serão próximas das fases do procedimento, do processo administrativo disciplinar, do PAD, como a gente fala. Então, o procedimento sumário, ele vai ter uma fase chamada instauração. Ele vai ter uma outra fase chamada instrução sumária. E vai ter uma terceira fase chamada julgamento. Ok? A instrução sumária, ela vai ter uma fase chamada indiciação, defesa e relatório. Tá? Essa fase aqui, super importante. E já vou dizer para você o seguinte aqui, ó. Julgamento e relatório são os pontos que eles gostam de cobrar bastante em prova, ok? Então, quando que eu uso o procedimento sumário? Eu vou usar no caso de acumulação ilegal, no caso de abandono de cargo, no caso de inassiduidade habitual. Outro detalhe importante, que quando eu estou diante da acumulação ilegal, a ideia é que o servidor não está acumulando de maneira ilegal o cargo. A ideia é que essa acumulação passou pela cabeça dele, que é legal. Lembra que eu falei numa aula que quando o servidor público, diante de uma situação, de uma conduta ilícita, a administração pública no primeiro momento pensa que ele está praticando aquele ato de maneira legal e pensa que aquela situação de ilegalidade que ocorreu porque sobre ele tem um conjunto de normas jurídicas, um conjunto de princípios, tem um conjunto de leis que ele tem que observar no dia a dia. E aqui eu quero te fazer uma questãozinha de prova interessante. Vamos supor, então, que X está acumulando 2 cargos e que essa acumulação é ilegal. Vamos lembrar que a regra é sempre que não pode acumular. Essa é a regra. A exceção, eu vou colocar no artigo 37,
inciso 16 da Constituição Federal de 88. Então, na Constituição Federal de 88, artigo 37, inciso 16, eu vou encontrar as possibilidades em que eu permito a acumulação legal, mas a regra é que não pode acumular. Vamos imaginar que X esteja acumulando e vem a administração pública, então, identifica, tem os responsáveis que devem sempre verificar isso também, colocado ali, de acordo com o que está tratado no artigo 143, que a gente não chegou nele ainda, vai notificar esse servidor e ele vai ter um prazo de 10 dias para pedir exoneração de um dos cargos. Se ele não pedir isso no prazo, então essa acumulação aí, ela se concretiza de maneira ilegal. Então a concretização da ilegalidade da acumulação, ela se dá no fato de que, passados esses 10 dias, ele não pediu a exoneração de um dos cargos. Tudo bem. Aí ele vai sofrer, então, um procedimento sumário. Esse procedimento sumário vai chegar aqui, vai ter a instauração, que a gente vai trabalhar, de que maneira essa comissão vai ser formada, quem é que vai compor essa comissão, vai ter a instrução sumária, que vai ter a indiciação, a defesa e o relatório. Esse relatório, eu posso estar diante de um relatório informativo, eu posso estar diante de um relatório consultivo, eu posso estar diante de um relatório opinativo. Consultivo é um pouco estranho, né? Mas existe essa possibilidade. Na verdade, eu estou diante de um relatório conclusivo, grave isso. O relatório, então, sempre será conclusivo. Ou seja, eu não deixo para o julgamento concluir. Eu venho do relatório e trago essa conclusão já para o julgamento. Aqui, quando ocorrer esse julgamento dele vai ocorrer embasado nesse relatório. Então, o relatório já chega pronto ali. E vamos supor, por curiosidade, que X esteja acumulando o cargo 1 e cargo 2 e sofreu esse procedimento sumário. Uma vez que se conclui que ele tem responsabilizações, que ele não observou o prazo de 10 dias, ele está numa ilegalidade, ele então vai sofrer então essa possibilidade de ser demitido, que é uma penalidade. Lembra que a gente viu no artigo 132 que a acumulação ilegal de cargos, emprego e funções aplica-se a penalidade de demissão. Então ele será demitido de qual cargo? Do cargo 1, do cargo 2 ou dos dois cargos? Resposta para a prova: dos dois cargos, tá? Nossa, professor, mas ele não poderia ser demitido só de um? Não, por quê? Porque foi dado o prazo para ele. A administração pública falou assim: ó, X, vem cá, você está acumulando 2 cargos, isso não pode. Não tem a permissividade, a situação permissiva do artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal. Não tem. Então eu vou te dar 10 dias sem prorrogação para você escolher um dos dois. Aí ele não escolheu, então ele já está de ciência disso, ele já está aferindo princípios de maneira ciente, já está aferindo as normas de maneira ciente, as normas jurídicas estão sendo feridas de maneira consciente. Então o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente pegar esse indivíduo e aplicar a demissão em relação aos 2 cargos. Interessante isso, né? Muito interessante. E aqui vai se apresentar, então, as fases. Ó, a instauração. A instauração começa com a publicação do ato que vai constituir a comissão. Sempre composta por 2 servidores estáveis. Então, peraí, eu já sei que essa comissão aqui, então, na instauração, que começa a partir da publicação do ato, eu vou ter a identificação de 2 servidores. E olha que interessante, 2 servidores estáveis. Não esquece desse detalhe para a prova, porque se a questão falar que a comissão aqui será formada por 2 servidores, a questão vai estar errada, gente. Percebeu? São 2 servidores estáveis. Isso é importante para a prova. 2 servidores estáveis. Então não são apenas 2 servidores, tá? A instrução sumária, que vai compreender a indiciação, a defesa e o relatório sempre conclusivo, e o julgamento colocado aqui na questão, no inciso 3 desse artigo. Outro detalhe que eu quero te chamar
a importância aqui é que você olha o parágrafo 2º desse artigo, diz assim: a comissão vai lavrar até 3 dias após a publicação do ato que constituiu termo de indiciação em que serão transcritas as informações de que tratam o parágrafo anterior, bem como vai promover a citação pessoal do servidor indiciado ou por intermédio da sua chefia imediata, para que no prazo de 5 dias, e esses dias são todos corridos, tá, moçada? Apresentar defesa escrita. Então ele tem 5 dias para apresentar uma defesa escrita. Muito importante. Professor, será que ele pode apresentar essa defesa por um advogado? Pode. A lei não proíbe essa possibilidade, tá? Ok? E aqui nós vamos dar um pulo. Eu quero te chamar a atenção no parágrafo 5º. A opção pelo servidor até o último dia de prazo para a defesa vai configurar a sua boa-fé, hipótese em que se vai se converter automaticamente em pedido de exoneração do outro cargo. Então veja só, então se ele apresenta a defesa aqui escrita até o último dia do prazo que ele tem, que é 5 dias, essa defesa vai levar em conta que ele está de boa-fé. Hoje é chamada boa-fé processual como um todo, né? Mas está na boa-fé. E essa boa-fé provoca, então, a exoneração de um dos cargos pelo qual ele indicou. Então, veja que interessante. Olha como a administração pública é boazinha. Ela vai detectar a acumulação dos cargos. Não vai tratar essa acumulação de ilegal. Vai chegar a dizer o quê? Vai falar para o servidor o seguinte: olha, eu te dou um prazo de 10 dias improrrogáveis para você decidir. Aí ele não decidiu. Ele está numa situação de má fé, percebeu? Já está numa situação ilícita, já começa a chamar essa acumulação de ilegal. Aí eu faço as fases: instauração, instrução sumária, julgamento. Na defesa, se ele apresenta a defesa dele até o último dia do prazo, que são 5 dias, dizendo que o cargo 1 ele não quer, ele quer se exonerar daquele cargo, eu já entendo que ele está de boa fé de novo, dou uma situação no sentido de uma interpretação favorável a ele e permito que ele, então, possa ser exonerado dos cargos, se manter nos cargos. Aí o parágrafo 7º diz assim: o prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar submetido ao rito sumário, que é o procedimento sumário, não vai exceder 30 dias. Então, qual é o prazo que eu tenho desse procedimento aqui? Qual que é o prazo que eu tenho quando eu vou falar em prazo? Qual é o prazo que eu tenho? Eu tenho lá um prazo de 30 dias. Cuidado, hein? Esse 30 dias contados de que momento? Da publicação do ato que instituiu a comissão, gente. Então já instituiu a comissão, já começou a correr prazo, tá? E é admitida a sua prorrogação por mais de 15 dias. Então ele pode ser prorrogado por mais de 15 dias. Aí, continuando ali, quando as circunstâncias exigirem. Lógico, tudo isso motivado. Agora, interessante que ele tem um prazo, então, de 45 dias para a conclusão final, né? Vou colocar aqui conclusão final, só para fins didáticos. Agora, a pergunta que eu vou te falar, que já apareceu em prova. E se essa decisão, vamos supor, se esse julgamento ultrapassar esse prazo, anula tudo isso ou não anula? Resposta: não anula, gente. É o interesse público sobre o particular nesse momento. Então, não anula. Ficou bem claro isso? Muito importante isso para a nossa prova. Veja que o CESP, para o concurso do Tribunal de Contas da União, perguntou: Maria, servidora pública federal, com 25 anos de idade, tomou posse e entrou em exercício do seu cargo efetivo de analista no TCU. Então, ela tomou posse do cargo efetivo do TCU. Cargo efetivo, um dos seus requisitos preenchidos para o concurso público. Cargo para o qual se exige formação de nível superior em qualquer área de conhecimentos. Aqui não interessa para nós, só põe um enrolejo. Tempos depois, ela tomou posse e entrou em exercício no cargo público de professor universitário na Universidade de Brasília. Tá aí tudo bem. Somente um ano depois de tomar posse da UNB, Maria comunicou esse fato ao setor de pessoal do TCU, ocasião em que tomou posse em cargo de comissão nesse tribunal. A respeito da situação hipotética, acima julgue os itens seguintes. Então vamos tomar com cuidado o seguinte aqui, ó. Primeiro, ela tomou posse em cargo público efetivo do TCU. Depois ela tomou posse como professora. Até aí a possibilidade, né? O artigo 37, inciso 16, a linha B autoriza isso. Aí ela tomou posse
no cargo em comissão também no tribunal. Então veja, a acumulação aí já é ilegal. O procedimento que leva-se em conta será o procedimento sumário. Então ele está perguntando o seguinte: a respeito da situação hipotética acima, julgue os itens seguintes. Eventual processo administrativo disciplinar aberto contra Maria pelo fato descrito seguirá o rito sumário. Se houver a abertura de um procedimento administrativo aqui, processo administrativo aqui, será pelo rito sumário. Correto? Questão correta, nada a declarar aqui. Tranquilo, né, gente? Então, ó, beijo no coração, felicidades, sucesso. Tchau, tchau. Falou.